Pessoal, então estamos começando agora nossa aula 2 do curso de redação, né? Convenções da escrita. Vamos lá, vamos nos organizar aqui. Parte 1. O que são convenções da escrita? Então vocês estão vendo aqui a criançada aí, ó. Língua culta e língua coloquial. Então há uma diferença entre língua culta e língua coloquial. E às vezes nós colocamos isso na nossa redação. A língua coloquial está errado. Vamos ver então como funciona isso. Convenções da escrita. Expressão das convenções da escrita refere-se diretamente à ortografia e à acentuação, certo? Mas, situação de posicionamento de título, linhas que são puladas, organização dos parágrafos, muitas coisas entram também na convenção da escrita. Vamos continuar aqui. O que vale na redação? Na língua portuguesa está vigente desde 1º de janeiro de 2009 o novo acordo ortográfico. Primeira situação que você tem que botar em mente. Isso é muito importante para a redação. O novo acordo ortográfico. O que isso influencia? Vamos lá, vamos entender. Países que falam... os países que fizeram acordo ortográfico. Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esses são os países que fizeram um acordo ortográfico. São países de língua portuguesa. E por que fizeram um acordo ortográfico? Porque, por exemplo, no Brasil há algumas gírias, em Portugal também, Guiné-Bissau também, Angola, Moçambique, todos eles têm gírias locais, tem estrangeirismo de acordo com o que eles vivenciam, por exemplo. A Europa tem um canal aberto ali com o Portugal, né? Então Portugal tem acesso à Europa e várias línguas. O estrangeirismo ali entra fácil, palavras estrangeiras entram fácil ali em Portugal, como também entram em Timor-Leste, Angola e outros países. Tudo bem? Bom, e com isso, por exemplo, está lá o Ceará fazendo um ofício para a ONU falando sobre a violência no Estado e diz que diminuiu. Aí o Ceará coloca lá que por motivo de a ingestão de celulares, né, que o lado do celular o pessoal chama de celular garrafinha de cachaça, a ingestão de celular, né, diminuiu bastante. Com isso, diminuiu a violência no Estado, mas aí o pessoal não vai entender nada. Então, ingerindo celular, eu não posso usar essas gírias. Eu tenho que usar a ingestão de bebida alcoólica diminuiu, por quanto. Então tem que usar os termos corretos. Então a informalidade sai, vale a formalidade. O que se evita? Marcas de oralidade. Tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Estrutura formal. Começando pelo título. Pessoal, isso aqui é muito importante. Preste bem atenção agora, que agora vem os detalhamentos. Alguns textos não exigem título. Ao produzir um texto escolar ou de concurso, por exemplo, o aluno deve ler o enunciado e verificar se há exigência. Se o professor pediu no enunciado o título, a prova que você vai fazer exige o título, por exemplo, SpaceX e ESA exigem o título. SpaceX e ESA exigem o título. Agora, o Enem não exige. Então tem que ter muito cuidado para evitar esses erros. Erros não, né? O erro seria quando exigir você não colocar. Né? Se não exigir, não colocar o título ou colocar, não é problema. Agora, se colocar o título deve ser centralizado na primeira linha e iniciar com letra maiúscula. Observe mais um detalhe. Caso forme uma oração, ou seja, se contiver um verbo, caso contenha um verbo, o título deve ser encerrado com um ponto. Se não tiver o verbo, o título segue sem ponto. Tudo bem? Mais um detalhe, vamos lá. O texto é dividido em parágrafos. O texto deve ser dividido em parágrafos. Inicia-se com letra maiúscula. Todo mundo sabe, mais um detalhe. Logo na linha abaixo do título. Sem pular linhas. Sem pular linhas. Também não se deve pular linhas entre parágrafos. Não se pode pular linhas entre parágrafos. Tudo isso é erro de convenção da escrita, tá ok? Então não pule linhas entre parágrafos, não pule linhas entre o título e o corpo do seu texto. Título centralizado, começando com letra maiúscula, as outras letras minúsculas, e se tiver verbo, coloca um ponto no final do título, se não tiver, não coloca um ponto.
Parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. Ele apresenta o assunto a ser discutido e a posição do autor. Então, a posição, a sua tese, o que você pensa sobre o assunto no primeiro parágrafo? Segundo, terceiro e quarto parágrafo. Na verdade, o quarto, só se você fizer mais um parágrafo só de desenvolvimento. Né? Esses parágrafos devem defender o seu posicionamento. É a defesa do seu posicionamento. Utilize-se de provas sobre a tese. Tem que provar. Certo? Tem que ter conectivos no início e dentro do parágrafo. Então tem que ter conectivo no início de cada parágrafo, menos do primeiro, do segundo parágrafo, para que ele seja ligado com o anterior. Senão fica um texto totalmente desconexo. Isso é uma aula mais à frente. Vamos seguir. O último parágrafo, né? Quando se chega a uma dedução com base nos argumentos, uma proposta de intervenção, também com base nos argumentos. Então você vai apresentar argumentos, e depois, com base nesses argumentos, você apresenta uma proposta de intervenção. Aí o aluno vai lá, o candidato do Enem, ele começa a falar sobre um certo tema e ele critica só os políticos. Critica o político, falta governabilidade, os políticos não têm medidas corretas, um monte de coisa. Aí no final ele propõe que na escola seja debatido. A escola não fez parte do seu argumento. Você não culpou a escola de nada. Então você vai propor que os políticos façam algo e não a escola. Tem que estar muito atento com relação a isso. Vamos ver aqui o modelinho do parágrafo. Que o tema, uma questão de saúde. Título, na verdade, centralizado, começa com letra maiúscula, não tem verbo, então não tem ponto. Certo? E aí, segue-se o parágrafo, inicia na linha 2 com o recuo, né? Ele começa assim: atualmente, discute-se muito sobre o saneamento básico no Brasil. Então, o tema aqui é saneamento básico. Ele colocou só um ponto para identificar o tema. E iniciou o seu parágrafo identificando o tema. Ponto, encerrou o período, não o parágrafo. E ele vai continuar agora falando sobre isso, vai apresentar agora sua opinião. Esse é um assunto de saúde pública e econômica. Então, a opinião dele é que isso é um assunto de saúde pública e econômico, pois milhares de brasileiros são afetados pela falta de esgoto e de água tratada, tanto por meio de doenças como em suas finanças. Ok. Ponto. E aí ele começa o próximo parágrafo na linha 6. Agora observe que dentro do primeiro parágrafo, preste atenção aqui agora, ó, lá no final da linha 2 tem um ponto. Mas a linha 3 ainda faz parte do primeiro parágrafo. Então, como a linha 3 faz parte do primeiro parágrafo, observe que ele não deu recuo. Então, quando o ponto de um período encerrar no final da linha, mas o seu parágrafo continua, você começa sem recuo. Eu só dou o recuo aqui na linha 6, porque aqui sim eu tenho outro parágrafo. Certo, pessoal? Então essas coisas são muito, muito importantes. Tudo bem? Vamos continuar. Parte 2. Erros mais comuns. Translineação. Ao separar uma palavra ao final da linha, deve-se seguir as normas de separação de sílabas e evitar deixar isolada uma letra da palavra que foi separada, na linha de cima ou na linha de baixo. Vamos ver aqui o exemplo. Atualmente, discute-se muito sobre saneamento básico no Brasil. Separação de sílaba correta, Brasil, ok. Com relação à regra está correta. Não ficou letra isolada nem na linha de cima, nem na linha de baixo. Ok, tudo certo. Isso ocorre devido ao número de pessoas sem o serviço, pois a sua falta impõe graves riscos. Sua foi separado. A separação silábica está correta. Sua. Porém, houve um erro de translineação. O A ficou sozinho. O A faz parte da palavra sua. Ficou sozinho na linha 4. Então está errado. Erro de translineação, ponto perdido na redação. Outro erro. A nível D. Usa-se essa expressão apenas para a altura, certo? Ah, ela não está ao meu nível. Ela é mais alta que você, já pensou? Está errado. Então, assim, a cidade de Calcaia está ao nível do mar. Aí sim, está correto. Outra aqui.
Caso o autor queira comparar, queira usar o termo como comparativo a nível de, use similarmente, analogamente, em comparação, não se compara, equiparadamente, coisas desse tipo. Veja um exemplo. Eles não estão no mesmo nível. Quero usar isso para pessoas de mesma capacidade intelectual. Eles não estão no mesmo nível. Deve ser evitado, isso é informal. Certo? Eles não têm a mesma capacidade cognitiva, não têm a mesma capacidade intelectual, assim que você vai usar. Né? Eles não são similares. Maiores informações. Outro erro. Maior se refere a tamanho. Tamanho. Nós falamos então mais informações ou informações mais detalhadas. Olha o exemplo aqui. O governo deu maiores informações. Informal. O governo não deu uma informação mais grande que a outra. O governo deu mais informações. Deu informações mais detalhadas. É esse tempo que você vai usar. Mais com I e mas sem I. Mais com I indica quantidade, soma. E mais sem I significa mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Exemplo. Estudou pouco. Aliás, 1 mais 1 é igual a 2, é soma. Estudou pouco, mas foi aprovado. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, foi aprovado. Mal com U e mal com L. Mal com L é contrário de bem. E mal com U é contrário de mal. Vamos ver um exemplo aqui. Ele é um homem mau. Ele não é um homem bom. Então, mal com L é contrário de bem. Mal com U é contrário de bom. Ele é um homem mau. Ou ele é um homem bom. Então, é mal com U. Por isso, é mal visto. Ou bem visto. Mal visto. Então, o contrário de bem é com L. Ok? Continuando. Uso dos porquês. Aqui, ó. Porque separado é sempre pergunta. Você fez isso por quê? Por que você fez isso? Porque separado é sempre pergunta. Agora, em final de frase, com o acento circunflexo. No começo da frase, a pergunta, o porquê, sem acento. O porquê. Quando vem essa expressão, o porquê, use sempre com acento circunflexo. É o porquê substantivado. Fiz isso porque eu quis. Porque junto sem acento é explicação. Tá? Explicação. Acerca de. Junto. Junto significa sobre. Acerca de. Junto significa sobre. Separado é o obstáculo, aquele arame farpado que a gente coloca, né? Então aqui, ó. Ele falou acerca da redação. Ele falou sobre a redação. Ele colocou acerca de arame farpado. Agora, separado é o objeto lá, acerca. Vamos lá. A, preposição, e o A, verbo, que é o HA. Use o HA, o verbo, para tempo passado, só para tempo passado. E a preposição A para futuro ou para distância. Vamos ver os exemplos. Outra coisa, não use o A, o HA, seguido de atrás. É erro, porque vai dar redundância. Vamos já explicar isso aí. Exemplos. Há 2 anos, preparo-me para a redação. Aí. Certo. Há 2 anos, preparo-me para a redação. Tempo passado, HA. Vou estudar daqui a 2 anos, tempo futuro, então é só preposição. Moro a 2 quilômetros da escola. Opa, agora é distância. Se é distância, preposição também. Agora vamos para o erro. Há 2 anos atrás, preparo-me para a redação. Há 2 anos atrás, o atrás já não cabe. Certo? Porque é redundância. Se há 2 anos, já é atrás, já é passado. Ok? Vamos lá. Onde e aonde? Só use onde e aonde, pessoal, para lugar. Apenas para lugar. Use onde para lugar fixo
e o aonde para movimentação, ok? Vamos ver um exemplo. Este é o lugar onde moro. Você mora num lugar fixo, sua casa não fica andando de um lado para o outro. Então é onde. Este é o lugar onde pretendo ir. Você vai para o lugar. Você não vai parado, né? Você tem que movimentar. Então é aonde. Meu pai é aonde me fortaleço. Olha, meu pai não é lugar. Então eu não me fortaleço aonde. No meu pai não é onde. Né? Meu pai é com quem me fortaleço. O pai é uma pessoa. Por exemplo, redação sobre família. Aí está lá, o cidadão. A família é muito importante para o ser humano. Ponto. É onde o cidadão encontra apoio. Não é onde, porque família não é lugar. É nela. Então você pode substituir por pronomes. Tá? Aproveite pronomes. Maiúsculas e minúsculas. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Maiúscula, início de período, início de parágrafo, início de frase, sempre maiúsculo. Nomes próprios maiúsculos. Então vamos ver aqui. Ó. Os meninos estão estudando. Correto, início aqui do período maiúsculo. Os meninos estão estudando, minúsculo. Está errado. Está iniciando. O Brasil é um país sul-americano. Brasil é nome próprio. Nomes próprios, substantivos, né? Próprios, nomes próprios, escreve-se com com letra maiúscula. E Brasil, propriamente dito, Brasil é uma palavra que cai muito nas nossas redações. E a quantidade de erros, a quantidade de pessoas que escrevem minúsculo. Isso porque, geralmente, nas suas redes sociais, sai escrevendo minúsculo e aí traz para dentro da redação. Tenham muito cuidado, porque isso aqui é um erro gravíssimo. O Brasil é um país sul-americano. E sul-americano é maiúsculo ou minúsculo? Sul-americano, gente, é adjetivo pátrio. Adjetivo você vai escrever minúsculo. Como se fosse brasileiro. Eu sou brasileiro. Ó, minúsculo. O Brasil é um país sul-americano. Minúsculo. Ok? Esse eu uso para o termo anterior, só para termo anterior. E este, tanto para termo anterior como para o termo à frente. Porém, tem diferença do este quando ele vai usar para termo anterior. Não é só chegar e colocar, não. Certo? Vamos ver as regras. Um vereador de Manaus pretende mudar o sistema de coleta de lixo. Este político apresentou um projeto. Este político, quantos políticos tem anteriormente citado? Apenas um. Se é apenas um, é esse. Então aqui está errado. Erro. Certo? Um vereador de Manaus pretende mudar o sistema de coleta de lixo. Esse político apresentou um projeto. Agora sim, só tem um político citado anteriormente, é esse. Então já entenderam que o este só vai ser usado para termo anterior se tiver mais de um, como nesse exemplo aqui. Um vereador e o prefeito de Manaus pretendem mudar o sistema de coleta de lixo. Esse político apresentou o projeto e este está apoiando. O que acontece aqui? Há mais de um termo, certo? O este, aí você vai ver quem foi citado primeiro, quem foi citado depois. O este se refere ao mais próximo, você vai voltando todo o texto. Então aqui, ó, este, aí você vai voltando o texto. Projeto, apresentou, político, esse, lixo, de coleta, sistema, mudar, Manaus, prefeito. Opa, o este é para o mais próximo, prefeito. E o esse é para o mais afastado. Está lá no começo, vereador. Certo? Tenho mais uma proposta a fazer, vírgula. Esta, 2 pontos. Vamos mudar a coleta de lixo. Agora, eu uso essa seguida de 2 pontos. Seguida de 2 pontos para apresentar algo à frente é o esta. Ou este ou esta, tá? Ou isto, né? Hora sem H e hora com H. Então, aluno vai pensar, hora sem H? Existe isso? Existe. Hora sem H é a conjunção alternativa. E o hora com H, o que a gente já conhece do dia a dia, é o tempo. Vamos ver aqui, ó. Hora agride, hora tenta iludir o agredido com doces palavras. Em momentos agride, em momentos tenta iludir. Essa situação de alternância, né? É hora, sem H. Não está na hora de sairmos. Faltou na e não está na hora de sairmos. Aí é tempo, realmente, é com H. Certo? Então, hora, alternância sem H, hora, sentido de tempo com H. Por meio de e através de. Outro erro comum nas redações. Preste muita atenção aqui. O governo, por meio de decretos, deverá estabelecer. O governo, através de decretos, deverá estabelecer. Tem um termo que está errado, que seria através.
Vamos entender por quê. Preste bem atenção. Por meio, né? Por meio significa por intermédio, enquanto através é o termo que dá a ideia de atravessar um espaço físico, um meio físico. Então lá, os raios de sol passaram através da janela, ok. Eles atravessaram a janela. Aí você não vai colocar atravessaram através da janela. Ou passaram através da janela ou atravessaram a janela. Que atravessaram já seria através de. Os raios de sol passaram por meio da janela. Agora está errado, não foi por intermédio da janela que eles passaram, né? As doações foram feitas por meio da associação. Correto. Por intermédio da associação. Agora, através da associação não, porque elas não passaram no meio físico. Né? Eu estou dizendo qual foi quem intermediou. Então, se eu quero falar quem intermediou, o que vai intermediar a tal coisa, é por meio. Através apenas para espaço físico. Ok? Exercício. A partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo de acordo com a norma culta sobre o tema as dificuldades da escrita formal. Nós já vimos várias coisas aqui, né? O texto deve conter no mínimo 16 linhas, no máximo 20. Tem 20 aqui, mas são 30. 30 linhas. Além de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, pessoal, está aí. Essas são as explicações de hoje. O vídeo está gravado para vocês assistirem várias vezes. Voltar. O PDF vai seguindo para a turma. Façam o exercício e mandem na sequência que eu já respondo o exercício para vocês. Um abraço, até a próxima.